Hallelujah. It is good to be here again tonight. Muito bom estar com vocês de novo hoje à noite. And what an amazing time I've had with you already, and it's been just 2 short days. Já tem sido um tempo maravilhoso que eu tenho estado com vocês já nesse curto período de tempo. And I have something very dear on my heart to share with you tonight, so I want to jump right into the message. E eu tenho algo que gosto muito de estar ministrando, que tem no meu coração, e eu já quero pular para isso nessa noite. This is a pastor's conference, a leaders' conference, so I'm speaking primarily to leaders. Então, essa é uma conferência de pastores, uma conferência de líderes, e eu estou falando principalmente para líderes. But if you're a Christian, you're called to lead. Mas se você é um cristão, você é chamado a liderar. Because that's what Jesus did. He led people. Então é o que Jesus fez. Jesus liderou pessoas. And he said to his disciples, "Follow me." E ele disse aos seus discípulos: sigam-me. And so if you're following Jesus, então se você está seguindo a Jesus, it implies that you're leading people. Isso então implica que você lidere pessoas. Because Jesus led people, right? Porque Jesus liderou pessoas, não é verdade? And so to be a Christ follower, então to be a Christ follower is to be a leader. Para ser um seguidor de Cristo, você precisa ser um líder. You know, the Old Testament ends with a very, very powerful promise. E o Velho Testamento encerra com uma promessa muito, muito poderosa. It's the last verse in the Old Testament. É o último verso do Velho Testamento. Malachi 4, verse 6. Malaquias 4, verso 6. It says, "I will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers." E converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. That's how the Old Testament ends. É assim que encerra o Velho Testamento. It's a promise that God's going to turn the hearts of fathers to their children. É uma promessa de Deus de transformar, de conduzir o coração dos pais aos filhos. And the hearts of the children to the fathers. E o coração dos filhos aos pais. And as Jim taught yesterday in the afternoon, e como Jim falou ontem à tarde, there's anointing on the order of Scripture. Existe uma unção na ordem das Escrituras. And what comes first is the turning of hearts of fathers to the children. E o que vem primeiro é converter o coração dos pais para com os filhos. And as spiritual fathers and mothers in the church, we need to have a heart for the next generation. E nós, pais e mães espirituais na igreja, nós precisamos ter um coração para a próxima geração. If you think through the Old Testament, it's filled with stories of broken families. Então, se você olhar no Velho Testamento, você vai ver um bocado de história de famílias quebradas, arrebentadas. Adam and Eve. Adão e Eva. Talk about having the perfect father. Falando de alguém que tem um pai perfeito. God himself fathered Adam and Eve. Deus, ele mesmo era o pai de Adão e Eva. But Adam and Eve rejected their father. Mas Adão e Eva rejeitaram ao seu pai. And they were cast out of their home. E eles foram sacados da sua casa. And their son Cain. E aí então vem os filhos. Murdered his brother. E assassina o seu irmão. And as punishment was cast out of his family. E a punição foi ser tirado da sua família. Even good people, heroes like Abraham. E também boas pessoas como Abraão. God told Abraham to get out of your country, from your family and from your father's house. Deus falou a Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais. All through the Old Testament we see examples of broken families. Todo do Velho Testamento nós vemos exemplos de famílias quebradas. But the end of the Old Testament comes a promise. Mas no final do Velho Testamento vem com uma promessa. The hearts of the fathers are going to be restored to the children. Que o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos. Hearts of the children will be restored to the father. E o coração dos filhos será restaurado ao coração dos pais. And then Jesus comes into the story. E aí então Jesus entra para dentro da história. Jesus, God the Son. Jesus, o Deus Filho. And he changes the story. E ele muda a história. Jesus sent by the Father. Jesus enviado pelo Pai To restore relationship with the children. para restaurar o relacionamento com os seus filhos. God so loved the world that he gave his only begotten son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. The Father initiated restoration of relationship. Pai iniciou a restauração do relacionamento. And Jesus' life and his death on this cross E Jesus, na sua vida e a sua morte lá na cruz, restored the potential for relationship with the Father to every man, woman and child. ele restaurou o potencial relacionamento que cada homem e mulher tem para com o Pai. Whoever receives Jesus as Lord Todo aquele que receber a Jesus como Senhor
Jesus says, I will take you to the Father. Jesus diz, eu te levarei ao Pai. I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. The way where? O caminho para onde? To heaven? Para o céu? No, he Não. says to the Father. Ele diz ao Pai. Wow. Uau. So God sent Jesus to restore the children to the Father. Então o Pai enviou Jesus para restaurar os filhos ao Pai. And Jesus, God the Son, his purpose was to restore relationship for the children to our heavenly Father. Então o propósito do Deus Filho, Jesus, era restaurar a relação dos filhos para com o Pai. Tonight I'm talking about being a spiritual father. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre ser pais espirituais. But this applies to men and women. Mas isso se aplica a homens e mulheres. It's really to be a spiritual parent. Na verdade, é sobre sermos pais espirituais. And how to lead the next generation in a healthy way. E como liderar a próxima geração de uma forma saudável. And I was thinking about the question, well, how can you be a good father? E eu penso na pergunta, como eu posso me tornar um bom pai? And I realized that there's something wrong with that question. E eu sei que tem algo de errado nessa pergunta. It's hard to answer that question. É difícil de responder essa pergunta. Because being a good father isn't about being a good father. Porque ser um bom pai é tudo sobre ser bom pai. If the focus is on being a father, Se o foco é em ser um pai, you're still focusing on yourself. tu fica focando em você mesmo. You're out of focus. Você está fora de foco. Because being a good father Porque ser um bom pai must be focused on the next generation. tem que estar focado na próxima geração. Your focus has to be on sons and daughters. É o foco nos filhos e filhas. If you're thinking about your own needs, how can I be better? Se você ficar pensando só nas suas necessidades, como você pode ser melhor, You're still thinking about you. você continua pensando em você. All right? Instead, we need to focus on the next Ao generation. invés de você ter a necessidade de focar na próxima geração. But this is impossible if you're still an orphan. Mas isso é impossível se você continua sendo um órfão. Okay, so whether you are a natural orphan or not, we all suffer with an orphan spirit. Seja você um órfão natural ou não, todos nós sofremos com o espírito de orfandade. The feeling that I'm not good enough. Aquele sentimento de que eu não sou bom o suficiente. I will never measure up. Eu nunca vou conseguir chegar naquele nível. No one will listen to me. Ninguém vai me escutar. I don't have any authority. Eu não tenho autoridade alguma. You know, why would anyone care about me? Por que ninguém se preocupa comigo? All of that comes out of orphan thinking. Todas essas coisas vêm de um pensamento órfão. And the measure of your orphanness in you E essa medida de orfandade em você will limit your ability to father or mother the next generation. limita a sua capacidade de ser pai e mãe da próxima geração. And the measure that you get your heart healed up in this area E à medida que você vai tendo o seu coração curado nessa área, will determine how well you can father or mother that next isso generation. determinará o quão bom você será de pai ou mãe para a próxima geração. You can't pour into someone else Você pode se derramar sobre outra pessoa, what you don't have. mas aquilo que você não tem, And so I encourage you, deal with your orphan issues. você não pode derramar sobre a outra aquilo que você não tem. Por isso eu digo, eu encorajo você a lidar com a sua orfandade. I've been in this message of getting my orphan heart healed up for 25 years. Eu estou nessa mensagem de ter meu coração curado da orfandade já faz 25 anos. I've been teaching it for probably 20 years. Eu devo estar ensinando isso já faz uns 20 anos. Every day I still have to deal with it. E todos os dias eu ainda preciso lidar com isso. Today there were times where the orphan popped up in my heart. Hoje ainda esse órfão dá aquela pulada dentro de mim. And I have to learn how to deal with that orphan issue. E eu preciso saber lidar com essa situação de orfandade. I'm a son Eu sou um filho of Almighty God. de um Deus Todo-Poderoso. I have been adopted by the King of Kings. Eu fui adotado pelo Rei dos Reis. Wow. Uau! And I walk around as though I own everything. E eu caminho como se tivesse tudo pertencesse a mim. I do. I walk into places. Eu faço isso mesmo, eu caminho em lugares. And I'll tell people in a store. E eu digo para as pessoas na loja, And people will come up and ask me. e as pessoas vêm para mim e perguntam. And I'll tell them what to do. E eu digo para elas o que fazerem na loja delas. Because you know what? I do own everything. Porque realmente eu tenho domínio sobre tudo, Right? não é? But I own it. I co-own it. I'm a co-heir
with Christ. Eu sou co-herdeiro com Cristo. If you've accepted Jesus as Lord, Se você recebeu a Jesus como Senhor, you are adopted into His family. você foi adotado para dentro da sua família. And the Bible teaches you are a co-heir with Christ. A Bíblia nos ensina que somos co-herdeiros com Cristo. What does Jesus own? O que que pertence a Jesus? Everything, Tudo, right? não é? And I'm a co-heir, the Bible says. E eu with sou Christ. co-herdeiro com Ele. But this is the deal. Então, mas esse é o trato. I have to share it with all the other believers. Eu preciso compartilhar isso com todos os demais cristãos. But this gives me a place of authority. Mas isso me dá um lugar de autoridade. I didn't earn any of it. Eu não merecia nada disso. I only have it because of my relationship with the Father. Eu só tenho isso por causa do meu relacionamento com o Pai. And so that heals up that orphan. E isso curou essa orfandade. I don't have to strive for anything Eu não preciso mais lutar por nada, because my Father has everything. porque meu Pai tem tudo. And I can walk in that assurance. E eu posso caminhar na sua segurança. And it's out of that assurance that I can minister to the next E generation. nessa segurança, nessa afirmação, eu posso ministrar a outra geração. And if I don't have that dealt with in my heart, E se eu não tiver isso no meu coração, then I'll be grasping onto things and holding too tightly. aí eu vou ficar agarrado em coisas e vou segurar isso tão forte. But when I realize I own everything, Mas quando eu me dou conta de que tudo pertence a mim, it means I can't lose anything. significa que eu posso perder tudo também. It's like they said, everything changes when you change. Como ele disse, tudo muda quando você muda. So when you change the way you think, Então, quando você mudar a sua forma de pensar, it opens up opportunity. abre oportunidade. And this is true in the area of raising up the next E generation. isso é verdade no que tange levantar a próxima geração. This was Paul's example in the Bible. Esse é o exemplo de Paulo na Bíblia. 1 Corinthians chapter 4:15. 1 Coríntios capítulo 4:15. It says, "For though you might have 10,000 instructors in Christ, you do not have many fathers. Vocês podem ter 10.000 aios, mas não tem muitos pais. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Porque em Cristo Jesus eu tenho os trazido ao Evangelho. Therefore I urge you, imitate me." E eu os encorajo a me imitar. Jesus said, "Follow me." Jesus disse, segui-me. Paul, as an example of following E Jesus, Paulo, como exemplo de um seguidor de Jesus, said, "Imitate me." diz, sejam meus imitadores. Follow me Me sigam, as I follow Christ. assim como eu sigo a Cristo. That's what it means to be a Christian. Isso é o que significa ser um cristão. And it's about fathering. É sobre paternidade. You have lots of teachers. Você pode ter muitos mestres. Boy, in our day, there's so many teachers. Hoje nós temos tantos ensinadores, tantos mestres. The internet, you can listen to the best teachers in the world. Na internet você pode escutar os melhores pregadores do mundo, Yeah, for free, de graça. right? But you don't have many fathers. Mas nós não temos muitos pais. And fatherhood and sonship is so important to the gospel. Paternidade e filiação é tão importante para o Evangelho. The church doesn't need more apostles or evangelists. A igreja não precisa mais apóstolos, evangelistas. Doesn't need more prophets or Não preci- pastors or teachers. Não precisa mais profetas, evangelistas, pastores. The church needs more fathers A- and mothers. A igreja precisa de mais pais e mães. Listen up. Escute-me. All of the gifts operate best Todos os dons operam melhor when they're done through the relationship of a father or mother. quando são operados através de um relacionamento de alguém que tem pai e mãe. Apostle, prophet, evangelist, pastor, Apóstolo, teacher. profeta, pastor e mestre. Those are not titles to put on your business card. Não é título para você botar no seu cartão de visita. And unless you're a father or mother, you have a relationship with someone. A não ser que você seja um pai e mãe e tenha relacionamento com alguém. Those titles have the possibility of doing as much damage as good. Esses títulos têm a possibilidade de causar mais dano do que coisa boa. Ministry gifts work best in the context of Os relationship. dons ministeriais, eles funcionam melhor dentro de um contexto de relacionamento. There's a famous verse about parenting. Um famoso verso sobre paternidade, ou Maybe you've heard of it. talvez você já escutou ele. Proverbs 22, verse 6. Provérbios 22, o verso 6.
says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. How many of you have heard that before? Quantos vocês já ouviram esse verso? Yeah. It's in the Bible. You Está na should Bíblia, read está it. na Bíblia, já devia ter lido. It's a good book. É um bom livro de se ler. The book's better than the movie. O livro é bem melhor que o filme. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. But what does that really mean? Mas o que isso realmente significa? Okay? It's very important to understand this verse in the way it was written. Então nós precisamos entender esse texto no contexto que ele foi escrito. And the way he should go, that the word in the Hebrew means a specific way. Então a forma que foi escrita no hebraico ele tem um significado muito específico. It's like the edge of a knife. É como a ponta da faca, a borda assim da faca. According to the precise way. É daquela forma precisa. But what's important to understand in the Jewish culture Mas o que nós precisamos entender dentro da cultura judaica was that it meant the unique path appointed or specific to that child. o que é apontar o passo ou a caminhada específica para aquela criança. Train a child in the specific way that he or she should go. Então é ensinar a criança especificamente no caminho que ela deve de seguir. And when they are old, they will not depart from E it. aí quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Each son and daughter has a different way. Cada filho e filha tem uma forma de um caminho diferente. And you must train that child in the way that they are called. Então precisa ensinar essa criança no caminho que ela foi chamada. You can't force them into a program Você não pode forçá-la a um programa or set expectations on them that's not according to their calling. ou colocar expectativas nela que não é do chamado dela. The Bible doesn't say train them in the way you think they should go. Não é ensina a criança no caminho que você acha que ela deveria de ir. The Bible there says train them in a way that's specific to them. A Bíblia fala de treiná-la ou de ensiná-la no caminho que é específico dela. So this applies to parenting your children. Então isso se aplica a você como ser pai dos teus próprios filhos. And if you have more than one child, E se você tem mais de um filho, you know that every child is different. você sabe que cada filho é diferente. I have 4 children. Eu tenho 4 filhos. They all have the same parents. Todos têm os mesmos pais, They were raised in the same home. foram criados na mesma casa They are completely e different. são totalmente diferentes. It's amazing. É incrível. And so our first child or daughter, A nossa primogênita, a nossa filha, she was very sensitive. ela é muito sensitiva. And so if I just looked at her with a serious look, Então se eu olhar para ela com aquele olhar sério, sorry. desculpa, desculpa, já começa a chorar. You know, sensitive. Sensível, ela é muito sensível. And so I had to be very careful not to, come across angry or upset. Então eu preciso ter o cuidado que quando eu abordo ela, que eu não venha com ira, com raiva. Her name is Victoria. O nome dela é Vitória. And I would tell Victoria something and she would just do it immediately. Então quando eu falo algo para ela, ela vai lá e faz rapidinho. She'd do it the best she could. E ela faz o melhor que ela pode. She's 30 years old now. Hoje ela está com 30 anos de idade. And she's the same way. E ela é do mesmo jeito. And it's great. É maravilhoso. And then our second daughter, Emily, E a nossa segunda filha, a Emily, Emily was different. ela era diferente. My wife and I, we would tell Emily to do something. Nós falávamos para a Emily fazer algo. And she'd say yes. E ela dizia, aham. And we'd come back. E aí nós and voltava, she was not doing it. não tinha feito nada. Emily, Diz, ô Emily, go pick up the clothes in your room. vai lá, pega as tuas roupas no quarto. Okay, Dad. Aham, tá. Come back hour later. 1 hora depois, Clothes are all over the room. as roupas ainda no quarto. And this is everything. E é assim. And so my wife and I, we prayed about it. E aí eu e minha esposa começamos a orar sobre isso. We talked about it. Conversamos sobre isso. And we realized that Emily was very focused. E nós descobrimos que a Emily era muito focada. If she was doing something, Se ela estivesse fazendo algo, she had 100% focus on ela what she was doing. estava focada 100% naquilo que ela estava fazendo. And if I walked by and said something, Então se eu passasse por ela e dissesse algo para ela, yeah, Dad. ela, aham, tá. Because
You know what? That focus Sabe was que- a gift from God. Aquele foco era um dom de Deus para ela. And we realized if we were to communicate with Emily, Então nós nos demos conta, se nós quiséssemos nos comunicar com a Emily, we had to get her attention. nós precisávamos ter a atenção dela. And so we decided Então nós decidimos, if we tell Emily something, we look at her eyes, in her eyes, get eye contact. se nós vamos falar algo para ela, tem que ser com contato visual. Emily, Emily, yeah, Dad. aham, pai. Emily, look at me. Emily, olha aqui para mim. Emily, Emily. yeah, Dad. Ah, fala, pai. Emily, go Emily. pick up the clothes in your room. Vai lá e pega as roupas no quarto. Okay, Dad. Ah, tá. And she'd do it. E ela aí fazia. Wow, it changed instantly. Mudou instantaneamente. That if we made contact, Quando a gente fez contato, she was completely obedient. ela era totalmente obediente. Now, if I had punished her, Mas se eu tivesse a punido, thinking she was being disobedient, acreditando que ela era desobediente, when she was really being focused, quando ela estava sendo, na verdade, focada, I would be punishing her for a gift that God gave her, eu estava punindo ela por um dom que Deus deu a ela. punishing her for something that was good. Eu estava punindo ela por algo que era bom. But thankfully, God Graças a Deus, Deus communicated to me, don't comunicou break that, comigo e that's disse, good. não tira isso dela, isso é muito bom. Encourage that. Encoraje-a. Each child is different. Cada criança é diferente. And that applies in church ministry. E isso se aplica ao ministério na igreja. Each person is different. Cada pessoa é diferente. If you can only lead in one way, E se você só conseguir liderar de uma forma, you will only attract and be able to raise up one kind of leader. você só vai conseguir atrair e levantar um tipo de líder. As a leader, you need to learn how to adapt Então, como líder, você precisa se adaptar, aprender a se adaptar. and change your leadership skills to lead different kinds of people. E aprender a desenvolver as suas habilidades de liderança para poder liderar todo tipo de pessoa. And you need to discern what the specific way each person is to go so you can lead them in that Então, way. você precisa discernir para onde cada pessoa vai e conduzi-la para lá. So that you can empower and encourage them to be themselves Então, você pode encorajá-la e capacitá-la a ela ser ela mesma. and not just more like you. E não fazê-la ser mais parecida contigo. This requires humility. Isso demanda humildade, It requires sacrifice. demanda sacrifício And it requires confidence. e demanda confiança. To identify the strengths of the people God has entrusted to you E dar confiança àquelas pessoas a qual Deus confiou a você. and lead them in a way that best utilizes their strengths Então, conduzi-las a partir do melhor que são das forças dela, so that they can be the best they can be in whatever God's called them to be. para que eles possam ser o melhor daquilo que Deus chamou eles para serem. It's sacrificial leadership. Então, é uma liderança sacrificial. They're not in your church for your glory. Eles não estão na tua igreja para a tua glória. You're here to serve them. Você está aqui para servir a eles. Jesus Christ said, I came not to be served, Jesus, o Cristo, ele veio não para ser servido, but to serve mas para servir and to give his life as a ransom, e dar a ele, né, como sacrifício, a sacrifice. Yeah. sacrifício. And we are to lead like Christ. Nós fomos chamados a liderar como Cristo. This applies on whatever level of leadership you are, Então, discipline-se, independente do nível de liderança que você está, that your purpose is to lead others into what God has called them to e be. permita-se liderar pessoas ao chamado daquelas que o Senhor tem para cada uma delas. This was the example of Jesus. Esse é um exemplo de Jesus. It says in Luke chapter 6, verse 12, Em Lucas 6:12, it says, now it came to pass, just 12 and 13, now it came to pass in those days that Jesus went up to the mountain to pray, and he continued all night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. Just 12 and 13. naqueles dias, Lucas 6:12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. And Jesus, right, the 12 apostles. Os 12 apóstolos. What did Jesus do with those 12 apostles? O que Jesus fez com esses 12 apóstolos?
He invested most of his time Ele investiu a maioria do seu tempo in 12 men. em 12 homens. They were young men, by the way. Eles eram jovens a They were propósito. most likely in their early 20s. Eles eram, a maioria deles, ao redor dos 20 anos de idade. So God the Son Então Deus, o Filho, had just 3 short years of ministry. teve 3 anos curtos de ministério. And the majority of his time E na maioria do seu tempo, he spent with just 12 people. ele passou com 12 pessoas. In other parts of the New Testament, E outras partes do Novo Testamento, there's a reference to a group of 70. tem a referência a um grupo de 70. So that would have been like his church. Então, seria como que a sua igreja. But those 12, those were his core. Mas aqueles 12 era a sua liderança principal. And he would teach them, he would preach sermons, and then after the sermons, explain the sermons to his disciples. Então ele pregava os seus sermões e no final dos sermões ele explicava o seu sermão aos Ok. seus discípulos. So if God the Son, Jesus Christ, was limited to 12, Então Jesus, o Filho de Deus, estava limitado a 12. how much more can we handle? Quantos você acha que quanto mais nós iríamos conseguir lidar? So often pastors are obsessed with the size of their ministry. Muitos pastores ficam obcecados pelo tamanho do seu ministério. And I love church growth. I think it's great. The bigger the church, the better. E eu amo o crescimento da igreja, quanto maior, melhor. But your effectiveness in ministry is not measured by how many people sit in your building. Mas a eficácia do teu ministério não está medida pela quantidade de pessoas que estão sentadas no teu prédio. If Jesus' example was to pour his life into those 12 people, Porque o exemplo de Jesus, ele derramou a sua vida sobre aqueles 12. we need to realize that the biggest impact can come through the most wise investment of time. Então, o maior impacto, na verdade, ele vem pela sabedoria de investir melhor o seu tempo. Raising up 12 sons or daughters Levantando 12 filhos e filhas, will exponentially multiply your fruitfulness. você multiplicará exponencialmente os seus frutos. You know, Jesus didn't make 12 Jesuses. Jesus não fez 12 Jesuses. He didn't teach them how to be just like Jesus. Ele não ensinou-os a ser igual a ele. Walk around with a beard. Tem que caminhar de barba. In the book of Acts, they're not preaching the Sermon on the Mount. E no livro de Atos você não vê eles pregando, repetindo o sermão da montanha. Each one of them were different. Cada um deles era diferente. They did different things. Eles fizeram coisas diferentes. Because Jesus trained them each in the way that they should go. Jesus treinou-os, ensinou-os a cada um nas suas And then características. he gave them authority. E aí deu a eles a autoridade. This is on the Great Commission. E essa é a grande comissão. Jesus said, all authority in heaven and earth E ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. is given to me. Ele deu a mim. Go therefore and make disciples, Vai e faça discípulos, baptizing them in the name of the Father, Son, and the batizando-os em Holy nome do Ghost. Pai, do Filho e do Espírito Santo. So that authority that Jesus was given from the Father, Então a autoridade que Jesus recebeu do Pai, he then imparted it to his followers. então a ele transfere aos seus seguidores. Jesus wasn't concerned about holding on to his authority. Jesus não estava preocupado em mantê-los debaixo da sua autoridade. Jesus was concerned about multiplying that authority, Jesus estava preocupado em multiplicar essa autoridade, distributing that authority pelo fato de distribuir essa autoridade, by empowering that next generation. capacitando a próxima geração. And Paul teaches the same thing E Paulo ensina as mesmas coisas. when he writes to Timothy, Quando ele escreve a Timóteo, 2 Timothy 2:2. em 2 Timóteo, no capítulo 2, Says the things you've heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. 4 generations there. Ali tem 4 gerações. Paul to Timothy, Paulo a Timóteo, Timothy to others, the Timóteo faithful men, aos outros homens fiéis, faithful men idôneos. who are able to teach others. E esses idôneos para instruir a outros, It's a mindset of multiplication. era uma mentalidade de multiplicação. And this was what drove Paul. That was his motivation. É isso que
conduzia Paulo, era isso que o motivava. That's what Jesus' motivation was. E essa era também a motivação de And as a Jesus. pastor or leader, that's what your motivation must be. E como você, pastor e líder, essa deveria de ser a sua motivação. And as a Christian, you need to accept this responsibility. E como cristão, você deveria de aceitar essa responsabilidade. That you're to train up and raise up and release the next Que generation. você foi chamado para liberar a próxima geração. I tell my church that my job is not to be a pastor. E eu falo para a minha igreja, meu trabalho não é ser pastor. My job is to raise up, empower, Meu- and release others into their ministry. Meu trabalho é levantar, treinar e liberar pessoas para o seu ministério. I've just settled that. That's what I do. E é isso que eu faço. I raise up and release others into ministry. Eu levanto, treino e libero pessoas ao seu ministério. And I have to work that in the teachings to my church so they know that my main job is to train others to do E ministry. eu precisei ensinar a minha igreja para que eles aprendessem que o meu trabalho principal era treinar outros. Because I don't want a church looking just to me. Porque eu não quero uma igreja inteira olhando só para mim. I want to reproduce Eu leaders quero reproduzir líderes that can reproduce leaders. que possam reproduzir outros That líderes, reproduce leaders. que vão reproduzir outros Because líderes. that's how we're going to change this world. Porque é isso que vai mudar o mundo. That's how we're going to make a difference. É assim que nós vamos fazer a diferença. Amen? Amém? Let me tell you a simple process. Deixa eu te falar um processo bem simples. There's 3 stages in this. Tem 3 estágios nisso. The first is you need to recognize potential leaders that God has given you. Primeiro, você tem que reconhecer os líderes em potencial que Deus tem te dado. Right? Jesus spent the night, all night in prayer Jesus passou toda a noite em oração on the mountain. na montanha. How many have spent a night in prayer? Quantos já passaram uma noite inteira em oração? How many have spent 12 hours in prayer? Quantos já passaram 12 horas em oração? Can I be bold and ask? Posso ser corajoso e perguntar? How many have spent 12 hours Quantos in já prayer? passaram 12 horas em oração? I have. How many have spent 5 hours in prayer? Quantos passaram 5 horas em oração? Don't be shy. It's not something to be proud of. Não fique tímido, não é algo de a gente se orgulhar. How many spent an hour in prayer? Quantos já passou uma hora orando? So I learned a secret a long time ago. Eu aprendi um segredo há um tempo atrás. If you want to spend an hour in prayer, Se você quiser passar uma hora em oração, force yourself to spend maybe 3 hours in prayer. force você a passar talvez 3 horas em oração. And then the next time when you pray for an hour, Então, na próxima vez que você for orar por uma hora, it goes by really fast. vai passar bem rapidinho. I spent 12 hours in prayer once. Uma vez eu passei 12 horas em oração. The next time when I went to pray, Então, a próxima vez que eu fui orar, like, oh, geez, it's been an hour. rapaz, já passou uma hora. It changes everything. Muda tudo. Really? Mudou mesmo. That's just for free. Tá, essa aí foi de graça para você. Jesus spent all night. Jesus passou a noite toda. And then he chose E aí, então ele escolheu his apostles. os seus apóstolos. You know, it doesn't say in the Bible that God told him who to choose. Não diz na Bíblia que Deus falou para ele a quem escolher. Jesus spent all night making sure that he was operating from the right place. He was connected with his Father. Ele passou a noite inteira se posicionando corretamente para estar conectado com o Pai. And then it says he chose. E aí a Bíblia diz que ele escolheu. One translation puts it, he picked those he desired. E numa outra tradução diz que ele escolheu aqueles que ele desejava, The ones he wanted. aqueles que ele queria. And so there was a personal part of Jesus involved in the selection process. Então teve uma parte muito pessoal de Jesus nesse processo de seleção. To select someone that you're going to nurture and lead. Selecionar aquele que você vai nutrir e conduzir, liderar. Part of it's up to you. Parte tá contigo essa bola. Do you like them? Você gosta dele? You know, if you don't like somebody, Se você não gostar de alguém, you're probably not going to be able to lead them. provavelmente você não vai conseguir liderar ele. I love everybody. Eu amo todo mundo, I don't like everybody. mas não gosto de todo mundo, You know? né? It's true. É verdade. Do you like them personally? Você precisa gostar pessoalmente, Or do you just want something from them? ou você só quer algo dele. Too many leaders Muitos líderes select who they want on their team because they see something in them they want. selecionam
pessoas para sua equipe porque eles veem algo que eles gostariam de ter. That's not healthy parenting. Essa não é uma forma saudável de paternidade. Or, it needs to be mutual. Do they like you? Precisa ser mútuo. Ele gosta de ti? Is there something that clicks between you? Existe algo que dá aquele clique entre vocês dois? Or are they just hanging around because they want something from you? Ou ele só está ao redor de ti porque ele quer algo que tu tem? And that's not healthy either. Isso também não é saudável. And so it needs to be a mutual respect Tem que ter um respeito mútuo and relationship. e relacionamento. And then you need to identify E aí você precisa identificar what is their calling, their qualifications. qual que é o chamado dele, quais são as suas qualificações. Most people are not called to full-time ministry. A maioria das pessoas não são chamadas para tempo integral no ministério. Only 1 in 100 Christians ever make any money in ministry. Só 1% dos cristãos, de fato, faz algum dinheiro no ministério. And I believe that's the way God intends it. E eu acredito que esse é, de fato, a forma que Deus pensou, intencionou. Some people are called, but they have maturity issues that prevent them from being released. Muitas pessoas são chamadas, mas eles têm problemas de maturidade e isso os impede a que eles sejam liberados ao ministério. Some people have all the maturity, but no motivation, they won't do anything. Alguns têm toda a maturidade, mas não têm motivação alguma, e isso também não os libera. I'm not going to invest in them if they're not motivated. Cara, eu não vou investir em alguém que não é motivado. Some people have all kinds of motivation, but boy, they're not ready. E alguns são bem motivados, mas não estão preparados mesmo. You need to recognize. Você precisa reconhecer. You need to have your radar on. Você precisa ter o seu radar conectado. Who's the leader that God wants me to invest in? Quem é o líder que Deus quer que eu invista? This is the biggest problem that pastors and leaders have. Esse é o grande problema que os pastores e líderes têm. They see someone come in Eles veem alguém vindo and they are energetic. e eles são pessoas assim bem They're smart. energéticas, são bem conectadas, bem ligadas e são inteligentes, They're passionate for Jesus. são apaixonadas por Jesus, They're good looking. são até bonitos. So I like them. E aí eu gosto deles. You pour into them Você derrama sobre eles and then they leave. e aí eles vão embora. Oh, praise God. Glória a Deus. And you see somebody else come in. Aí vem outro, Wow, they're pretty smart. também é inteligente, They're here every Sunday. está aqui todo domingo, They're willing to help. está aqui me ajudando sempre, They're passionate for God. você tem paixão por They're Deus, pretty good looking. até é bonito também. I'm going to pour into Eu them. também vou derramar sobre ele. Maybe a year. E aí um ano depois, Maybe 2 years. ou 2 anos, Then they move, they get another job. And aí ele se muda, arruma outro trabalho e vai. they leave your state. E sai do teu estado. Okay. And then next time, E aí a próxima vez, someone comes in. alguém vem. They're pretty smart. É esperto, rapaz. Vem todo domingo. They're passionate. É apaixonado. They're pretty good looking. É bonito. I'm not even going to learn their name. Mas eu não quero nem saber o nome dele. Because you don't want to be discouraged again. Porque tu não quer ser desencorajado novamente. And who knows, maybe that one E quem sabe, talvez aquele lá era was the one aquele that would multiply the ministry. que iria multiplicar o teu ministério. And sometimes it's 10 or 20 people you have to go through. E às vezes você vai passar por 10, 20 pessoas. You know why? Sabe por quê? Because God is giving you practice. Porque Deus está te ensinando, está fazendo você ter prática. Because you're not ready yet. Porque você não está pronto ainda. So don't be so discouraged. Então não fique tão desencorajado. It's just another practice run. Nós estamos praticando. And that next person that comes in, Então a próxima pessoa que vier, commit to pour yourself 100% into. comprometa-se em colocar, derramar sobre ela 100% de você. But never assume the place of being a spiritual father or mother. Mas nunca assuma o lugar de ser um pai ou mãe espiritual. Never say, "Oh, young man, come here. I'm gonna be your spiritual father. Nunca diga, vem cá, jovem, serei o teu pai espiritual. So come under my authority and I will train you in the ways of God." Venha cá debaixo da minha autoridade espiritual, eu vou te ensinar os caminhos do Senhor. That's creepy. Não, isso não é legal. Does that make sense? That is like kidnapping. É como um sequestro isso aí. You see a nice looking child on the street. É como você visse aquela criança bonita na rua. Hey, child, come Ô, with me. criança, vem comigo. Or you go to jail for that. Tu vai pra cadeia se fizer isso. Okay?
But we think that's okay in the church. Mas a gente acha tudo bem se a gente faz isso na igreja. That's not okay. Não, não está ok. So you need to be on lookout for people who want to be led and are able to be led. Você precisa olhar para pessoas que querem ser lideradas e estão prontas para serem But lideradas. you wait for them to say, I see you as a father in my life. Mas você espera ele chegar para você e dizer, cara, eu tenho você como essa figura paterna sobre mim. And hopefully you've already seen that. E esperamos que você já tenha sentido algo também sobre ele. And so you know what you do? E aí, o que você faz? You do what a good father does. Você faz o que um bom pai faz. You give them chores to do. Você dá a ele escolhas. Say, well, great, I'd love to do that. Can you help out setting up chairs? E aí, então, você diz assim, puxa, que legal. Então, tu pode me ajudar a arrumar as cadeiras da igreja? The lawn needs to be mowed. The parking lot needs to be cleaned. O estacionamento precisa ser limpo, tu pode me dar uma mão? See how they respond if there's a disagreement. E aí, então, vê como ele responde quando tem um desacordo. Are they open with you? Are they honest? Ou eles estão abertos e são honestos. Or do they just come with expectation? Ou eles vêm com a expectativa. Or are they always grateful? Thank you so much. It was so good. Ou eles estão sempre assim, muito obrigado, foi bom. That's all part of recognizing. É sempre parte do reconhecimento. Two more stages. Second stage O segundo estágio is raise them up. é levante-os. That means you need to, if they've demonstrated faithfulness, Então, naquilo que eles vão demonstrando fidelidade, and you've recognized them as a potential leader, e você reconhece neles esse líder em potencial, equip them, train them, equipe-os, treine-os and then empower them. That means let them do e something. capacite-os, o que significa deixe eles fazer algo. So train them how to do something, Ensine-os a fazer algo and then create an opportunity for them to do it. e aí dê a eles a oportunidade de fazerem algo. And then encourage them in it. E aí então encoraje-os. Wow, I taught you how to teach the Bible, teach a Bible verse. Eu ensino você a ensinar um verso da Bíblia. We just did this in our church. Nós This young fizemos isso man. na igreja com os jovens. We recognize that he has a calling in his life. Nós reconhecemos num jovem o seu chamado. So we taught him how to teach a Bible lesson. Então nós ensinamos ele como ensinar lições da Bíblia. And then we had him teach a sermon. E aí colocamos ele para pregar. And he spoke for 12 minutes. E ele pregou por 12 minutos. And that was it. E acabou. And it's, sermons are normally longer than 12 minutes. Normalmente o sermão é mais que 12 minutos, não é? And we didn't scold him, we didn't correct him. E a gente não corrigiu, a gente não acabou com ele. We said, that's a good Eu disse, job. cara, foi baita trabalho, mano. So then we encouraged them. E a gente encorajou ele. But we said, Mas a gente disse, you need to practice your sermon. você precisa praticar o teu sermão. Because when people come to church, they expect maybe 30, 40 minutes. They want a full teaching. Então, quando as pessoas vêm na igreja, elas esperam pelo menos uns 30, 40 minutos de pregação. Well, he was so excited, he went through everything really quick. Mas ele estava tão empolgado que ele falou tudo rápido. And so we gave him, we evaluated him. Então, nós valorizamos ele. And then you just repeat that process. E aí repetimos o processo. And now he teaches regularly in our church. E hoje ele tem pregado constantemente And na I nossa have igreja. a whole team of people that I've done the same process with. E tem um grupo de pessoas que tem passado pelo mesmo processo. Equip them, empower them, encourage, evaluate, and then repeat that process. Equipa, capacita, encoraja, avalia e repete o processo. And then incrementally, step by step, give them a little more, a little more, a little more. E incrementa e vai crescendo cada passo, passo a passo. And some people get stuck on a certain level, E algumas pessoas ficam trancadas num certo nível. and they might stay there for a year E aí talvez eles ficam ali por 1 ano or 2 years. ou 2 anos. And you say, why don't you try this? E aí por que você diz assim, por que você não tenta isso? E ela, They can't get above, maybe there's a personal issue in their life. às vezes pode ser uma questão pessoal da vida dela. And you recognize that and you honor that. E aí você reconhece e honra isso. And you wait. E aí você espera. And sometimes they never go beyond that. E às vezes nunca passa Oh, dali. that's their calling. Bom, esse é o chamado. Honor that. Honre-os. Other people, Outras pessoas, you keep incrementally giving them. você continua incrementando e elas vão crescendo. It's exciting, guys. É empolgante, pessoal. This young man, he's only 28 years old. Esse jovem tem 28 anos. And he came, he's been on my team now for almost 2 years. E ele está na minha equipe agora faz 2 anos. But when I first hired him, he was so young and unexperienced. E quando eu chamei ele, ele era tão jovem, tão inexperiente. But I could just tell, man,
Mas- he was ready for more. Mas eu posso te dizer que ele está pronto para mais. Everything I threw at him, Tudo que eu jogo nele, he grabbed it and ele ran with it. agarra e corre por isso. It's like I can't get this guy enough. Eu não consigo alimentar esse cara o suficiente. But he's teachable, he listens. Mas ele é ensinável, ele escuta. Each person is unique. Cada pessoa ela é única. I have this other person that has all the potential. E tem essa outra pessoa que tem todo o potencial. He's a natural leader. Ele é um líder natural. He just naturally influences people when Ele he's in the room. naturalmente influencia as pessoas quando ele entra na sala. But he can't move one step forward in maturity. Mas ele não consegue dar um passo à frente em sua maturidade. And so that influence actually becomes destructive Então a sua influência se torna destrutiva, na verdade. because he's holding other people back. Porque ele fica segurando outras pessoas. But I'm waiting for the opportunity. Mas eu estou esperando pela oportunidade. Because if he ever changes his heart, Porque se eu conseguir transformar o seu coração, he could be a champion for God. ele vai ser um campeão para Deus. Some people need to be slowed down. Algumas pessoas, na verdade, precisam ser meio que freadas. Amen, Jim? Amém, Jim? Why they think they're the next Billy Graham, Porque eles acham que eles são o próximo Billy Graham. but they haven't learned how to use a broom yet. Mas eles não aprenderam a usar uma vassoura ainda. Right? You need to slow them down. Então tu tem que segurar um pouquinho, cara. Other people need to be sped up. E outros precisam ser agilizados, né? Some people need to be fast tracked. Alguns precisam ser mais rápidos. And if you don't fast track them, you'll lose them. E se você não conduzir-os rápido, você vai And perdê-los. some people need to be derailed. E outros precisam ser redirecionados. All right, that means taken off the track, Você precisa tirá-los do caminho que eles estão seguindo, put into the repair shop, colocar na oficina para consertar and get fixed before you give them any more e ser responsibility. consertado antes de dar a eles novamente mais responsabilidade. And it's all done out of a motivation of love E tudo isso sempre tem que ser feito pela motivação do amor and being committed to their best interests. e comprometido ou comissionado com o melhor interesse. So the first step is to recognize them. Então, o primeiro passo é reconhecê-los. Second step is to raise them up. Segundo é levantá-los. And everybody raises up at different pace. E different todas as speeds. pessoas são levantadas no seu tempo diferente, né? Tem o seu tempo para amadurecerem. Eventually you need to come to stage 3. E eventualmente você vai chegar no estágio 3. That's where you release them. É quando você os libera. Eventually you have to let them do their own thing E você vai chegar no momento onde você vai ter que deixá-lo fazer a coisa dele and not just do your ideas. e não fazer as tuas ideias. Okay, we have a saying in the US. Nós dizemos nos Estados Unidos, You have to give them the keys to the car. você precisa dar as chaves do carro. I have two teenage, one's 20, one's 18. Eu tenho dois, né? Um de 21 e um de 18. The 20-year-old O de 20 e o de 18. has the ability to drive the car off the road. E o de 20, ele pode dirigir fora da cidade, em estradas. The last time I said, listen, no more cars, buddy. Mas a última vez que ele fez isso, ó, chega de carro para ti. Off the road. Né? Of course, it's in the winter. We have snow and ice. He was driving and he was get out. Yeah. Ele estava dirigindo e saiu fora da estrada, mas é que tem neve, tem gelo, né? Tem toda uma outra. But you just slow down, right? You go slower. And Então, nessa hora você vai mais devagar, vai dirigindo mais devagar. But giving the keys to the cars is a risky thing for a parent. Mas para um pai entregar a chave do carro para o filho é uma atitude arriscada. You've spent 16, 18 years training this child, Tu passa 16, 18 anos treinando essa criança and they can go out in 30 minutes get killed in a car wreck. e eles podem se matar em 30 minutos com um carro. Thankfully, my son wasn't hurt in any of his accidents, Graças a Deus, meus filhos não se machucaram em nenhum dos acidentes deles. but several of my cars were killed. Mas vários dos meus carros foram mortos. It's same in the spiritual. E é assim mesmo no ambiente espiritual. Let people make mistakes. Permita que as pessoas cometam erros. Listen, I travel a lot, so Eu viajo bastante, então when I leave someone in charge. quando eu saio, eu deixo alguém encarregado. I said, when I'm gone, if a crisis comes up, make a decision and go with it. E eu digo, quando eu estiver fora, se uma crise vier, você toma a decisão e segue. And when I get back, I will support whatever you chose to E do. quando eu voltar, eu vou te apoiar na decisão que tu tomou.
And if I think what you did was wrong, E se eu achar que aquilo que você fez era errado, privately I'll sit down and talk through it with you. privadamente eu vou sentar contigo e vou conversar contigo. But publicly I will have your back. I will support you 100%. Mas publicamente eu vou te apoiar 100%. And then we'll fix whatever mess. E nós vamos depois consertar qualquer bagunça que porventura tenha dado. They know that's what will happen. Então eles sabem que é isso exatamente o que vai acontecer. So when I'm gone, they're not worried about making a mistake. Então quando eu estou fora, eles não têm medo de cometer nenhum erro. They're released into their ministry. Eles foram liberados para dentro do ministério. And we as leaders, as fathers and mothers, we need to release people. Então nós como pais e mães, nós líderes como pais e mães precisamos liberar pessoas. Start with something small. Comece com algo pequeno, Small group, a teaching. um grupo pequeno, um ensinamento, uma aula. Some people come with ideas, Algumas pessoas vêm com a ideia and I say, go find one other person that will work with you at that e idea. aí eu digo, bom, vai e encontra uma única outra pessoa que gostaria de se unir contigo nessa ideia. Whatever the idea is, Qualquer ideia que seja. they're so excited about E it. eles ficam tão empolgados com isso. And if I think it's a stupid idea, E se eu achar que é uma ideia estúpida, I say, that's a stupid idea. eu penso, cara, isso é uma ideia estúpida. That'll never work. Não vai funcionar nunca. Or I don't say, oh, we tried that never works. I don't say that. Eu não, you don't say what? We tried that never works. Eu não digo assim, a gente já tentou esse negócio, isso aí não funciona. No, I say, Eu digo, that's interesting. interessante. Wow, you're really excited about Você that. está empolgado mesmo, né, com esse negócio, ou Go não? find one other person Então encontra uma outra pessoa that will work with you. que vai trabalhar contigo. 90% of the projects 90% dos projetos don't go any further não vai adiante. because they can't find even one Não person. consegue encontrar uma pessoa. I actually had a woman just a few weeks ago. Na verdade, tinha uma mulher algumas semanas atrás. She said it was a year ago I came and asked you to do this, to have this in the church. E ela disse para mim que um ano atrás foi me pedido para fazer isso na igreja. And you told me to find one other person to help me lead E it. tu me disse que eu tinha que achar uma outra pessoa que também me ajudasse nesse projeto. She said, I have not been able to find one other person. Bom, eu não consegui achar essa outra pessoa até hoje. Man, if they can't lead one other person, Se você não conseguir achar uma outra pessoa, don't give them the pulpit. então não dê o púlpito para ele. All right? No, It's a no. good little test. Esse é um bom teste. But if they come back and they have another person excited about it, Mas se ele voltar com uma outra pessoa que está empolgada pelo mesmo projeto, you two create a plan cria um plano and get a small group doing it. e bota ele num grupo pequeno para fazer o negócio acontecer. And if they do it, E se eles conseguirem, then you give them more responsibility aí você dá mais responsabilidade, because they're proving themselves. porque eles estão provando a si mesmos. And then you also need to realize Então você também vai se dar conta that sometimes they're called to go. que eles são chamados para irem. So there are, excuse me, Desculpa. you know, when you pour your life into somebody Quando você derrama sua vida sobre alguém for 10 or 20 years, por 10 ou 20 anos, and then God has the audacity e Deus tem a audácia to send them to another part of the country, de enviá-los para uma outra parte do país, when your plan was that they were going to help quando you, no teu plano você pensava que eles iriam te ajudar, that's hard. é difícil. And God's put me in that position many times. Que Deus me colocou nessa posição já muitas vezes. The very, very best, Os melhores, the cream of the crop, a cereja do bolo, people I've worked with for years. pessoas que trabalhou com a gente por anos. Finally, I get them to a place where they're really doing good stuff, Finalmente eu consegui colocá-los num lugar onde eles estavam fazendo coisas boas. and they get called to plant a church. E aí eles foram chamados a implantar uma igreja. Praise God. Glória a Deus. Or they get called to go to ministry school, Ou foram chamados a uma escola de ministérios. and then they go for another year, E aí fica longe por um ano. and then they go for another year, E aí vão mais um ano naquela escola. and they call you so excited E aí eles te ligam tão empolgados that big famous church que aquela igreja famosa offered them a job. ofereceu a ele um trabalho. Boy, aren't you excited for us, pastor? Você não está empolgado pela gente, pastor? Oh yeah, Aham, tô so excited for you. tão empolgado por ti. Picking up the phone. It hurts. Isso machuca. It hurts. Machuca.
But boy, is it important. Mas, cara, é Because importante. if you don't release them, Porque se você não liberá-los, then that puts a cap, a limit on your ministry. você coloca um limitador no seu ministério. And most church, not all, but many church splits Não todos, mas a maioria das divisões de igreja is because people weren't released into ministry. é que pessoas que queriam ser liberadas para o ministério. Church planting can be preemptive church splits. A implantação de igreja pode ser, na verdade, o que vem antes de uma possível divisão lá na frente. You prevent a church split Você previne uma divisão de igreja by releasing people into the ministry they're called to. liberando pessoas para o ministério ao qual elas foram chamadas. I have this young couple 10 years ago, they left me. Eu tive um casal de jovens há 10 anos atrás que me deixou. But now they have a church as big as mine. Agora eles têm uma igreja maior que a minha. And their influence is actually greater than mine. E a or influência as big. deles é maior do que a minha. And I am so blessed by that. E eu sou tão abençoado por isso. Boy, it was hard. Oh, mas te digo, foi difícil. And time again, I've had to release my best. E de tempo em tempo eu preciso liberar o meu melhor. But when others see you do that, Mas quando outros veem você fazendo isso, when leaders in your influence, circle of influence in your church, see you release others, quando os líderes do teu círculo de influência veem você fazendo isso com outros, bum, that releases something. isso libera algo. It tells them they have permission to grow up into leadership. Isso ministra a eles que eles têm a permissão de crescerem na liderança. It tells them that they can trust you, that you're not going to control them Isso ministra a eles que eles podem confiar em você e você não vai controlá-los. or use them for your glory, Ou vai usá-los para a sua própria glória. but that you're willing to release them, Mas você está pronto para liberá-los, even though it costs you a lot. mesmo que isso te custe muito. And I've found this every single time, E eu vejo isso todo o tempo, that when I release my best, que quando eu libero o meu melhor, God provides better. Deus provê melhor. He really, really does. Ele realmente faz. But sometimes there's a gap. Mas às vezes tem um intervalinho entre um e outro. It may take a year. Às vezes demora um ano, It may take 2 years. às vezes 2, But sometimes it's very quick. mas às vezes é bem rápido. You need to be willing to release. Você precisa estar disposto a liberar. Who wants to have their children living in their house till they're 50 years old? Quantos de vocês querem que os seus filhos continuem morando contigo até eles terem 50 anos de idade? I love my children. Amo os meus filhos, But there's a point. mas chega um momento. Hey, maybe you should get married. Acho que tu tinha que casar, você não acha não? Get a job. Arruma um emprego Wouldn't you like your own house? e aí vai para tua própria You should casa. buy your own car to wreck. Quem sabe tu compra o teu próprio carro para destruir. God created the natural to teach us how the spiritual works. Deus, ele nos deu habilidades naturais para lidar com esse mundo. And so I love it when my children grow up and get their own job in their own house. Então eu amei ver meus filhos crescerem, tendo o seu próprio trabalho, tendo a sua própria casa. And in the spiritual realm, E no ambiente espiritual we need to be able to release. é a mesma coisa, precisamos estar dispostos a liberar. And so, in order to do that, we need to repent of any spirit of control E para isso nós precisamos nos arrepender de and qualquer realize controle espiritual, they've just been entrusted to us for our care for a short time, porque senão eles vão confiar na gente só por um curto período de tempo. and they're Jesus's to lead. It's up to Jesus to lead them. É acerca de Jesus, na verdade, liderá-los. Hallelujah. Aleluia. Could you just close in a prayer release? Yep. Yeah. Amém. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Davi. Aleluia. Aleluia. De olhos fechados. Eu gostaria de um primeiro momento de você, se porventura no seu ministério, em alguma fase do seu ministério, você teve dificuldade de liberar e quando essa pessoa liberou, você se sentiu traído, você se sentiu ferido,
como se ele tivesse virado as costas para você e ter ido embora. Eu gostaria que você liberasse essa pessoa. No seu coração você liberasse essa pessoa. Você o abençoasse, dissesse: vai, em nome de Jesus, eu te abençoo para que você cumpra aquilo que o papai sonhou para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Se talvez você está no outro lado, na outra situação, de que você sentia que podia ir e não foi liberado para ir, que você tinha potencial de voar e as suas asas foram cortadas, que você entendia que aquele era o seu momento, mas não foi acreditado em você. Da mesma forma, eu quero que você libere essa pessoa, que você perdoe essa pessoa, que você libere o melhor de Deus sobre a vida dela. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Papai, nessa noite, nós, Senhor, pedimos: vem com a tua cura sobre os nossos corações, o coração, Senhor, de muitos líderes aqui que em algum momento, Senhor, do seu ministério se sentiram feridos, machucados, traídos, porque pessoas que com eles por um tempo andaram, de repente viraram as costas e saíram. Senhor, esse sentimento, Pai, de nós termos caminhado, investido, treinado e de repente se viram as costas e vai, Papai, começa a restaurar isso nos nossos corações. Começa a restaurar, Senhor, nas nossas vidas. Restaura, Senhor, no mais profundo da nossa alma. Senhor, restaura. E nós, com alegria no coração, dizemos nessa noite: eu te libero em nome de Jesus. Vá, cumpra o chamado do Senhor na sua vida. Do fundo do coração nós dizemos: voe com aquilo que o papai colocou nas tuas mãos. Aleluia, aleluia. Não, eu não te prendo, eu não te seguro mais. Você é livre para voar. Você é livre para voar. Você que foi ferido e machucado, Papai, libera da tua graça, Senhor, e do teu perdão, e cura, Senhor, esse coração. Cura, Senhor, essa vida, Pai, que viveu debaixo de um controle, de um domínio, e que se feriu, Senhor, até para poder de novo viver paternidade, que sofreu, Senhor, abuso espiritual, e que hoje se sente, Senhor, ferido e abusado espiritualmente. Papai, vem e restaura. Vem e restaura. Papai, tu diz que nos últimos dias tu liberarias, Senhor, do espírito do profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Senhor, restaura, Senhor, libera dessa unção sobre as nossas vidas. Libera, Senhor, dessa unção sobre as nossas vidas. Que pais se convertam aos filhos, que filhos se convertam aos pais. Que vejamos, Senhor, uma família restaurada, uma igreja, Senhor, restaurada, que viva, Senhor, debaixo da paternidade, da filiação.
Restaura-nos. Restaura-nos. Libera, Senhor, do teu óleo. Libera, Senhor, da tua graça. E restaura-nos nessa noite. Papai, nós queremos viver isso que tu projetaste para nós. Nós queremos viver, Senhor, família da fé. Senhor, queremos ser filhos. E queremos ser filhos, Senhor, com um coração integral. Queremos ser filhos, Senhor, nos colocando debaixo, sem medo, sem inseguranças. Queremos ser filhos. E também, Pai, queremos ser pais. Pais saudáveis, que amem os seus filhos, que projetem os seus filhos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e restaura-nos, e cura, Senhor, a tua igreja. Papai, nós cremos, assim como tu encerra o Velho Testamento, dizendo da restauração do coração dos pais aos filhos, tu inicia o Novo Testamento dizendo, e ele virá no espírito e poder de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. Senhor, tu libera dessa unção sobre a vida de João Batista, Senhor, dessa geração que prepara o caminho do Senhor, dessa geração que prepara a noiva, para se encontrar com o noivo. Papai, essa é a unção que tu tens derramado nesses dias, por isso vem, Senhor, sobre nós. Levanta, Pai, esta geração que prepara o caminho do Senhor. Levanta esta geração que prepara os caminhos do Senhor. Prepara a noiva e usa-nos. Libera, Senhor, dessa graça e dessa unção sobre cada um de nós. Para cumprirmos aquilo que tu tens chamado, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.